Olá a todos, eu sou a professora Bernadette e estou aqui hoje para dar mais uma dica para professores e os pais dos alunos. Vamos lá, gente, dá uma curtida aí para mim, para me dar uma força. Faça sua inscrição, tá bom? Se inscreva no meu canal para você receber as outras dicas. Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a numeracia. A numeracia é a capacidade de raciocinar e aplicar conceitos numéricos simples. Habilidades numeraciais básicas consistem em compreender a aritmética fundamental como adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, uma dica aí para vocês, os professores da pré-escola e dos anos iniciais do ensino fundamental, manterem na escola o mural da numeracia, quer dizer, os numerais. E é muito legal nós montarmos com os alunos esse mural, trazendo os símbolos, né, os algarismos, as crianças montando as quantidades, bolinhas, palitinhos, tampinhas, botões, qualquer coisa que a gente possa trazer como quantidade, né? Eu aqui trouxe forma geométrica, ó, o quadrado, o círculo, o retângulo, o triângulo, que também é muito interessante, porque junto nós estamos também falando sobre as formas geométricas. Isso faz parte da matemática, certo? Então, gente, o legal é a gente ter o símbolo, né, que são os algarismos, a palavra escrita ao lado, com letra bastão, que é importante para a educação infantil. O ensino fundamental, ele já pode escrever tanto com a letra bastão quanto a letra cursiva. E nós vamos colocar o algarismo, a escrita e a quantidade. E veja, uma coisa importante é que, apresentando as quantidades, nós também já podemos falar sobre par e ímpar. Veja, eu tenho duas bolinhas formando par, mas são 3 retângulos que 2 fazem par e um fica sozinho. Olha o 4, eu tenho 2 pares, o 5 eu tenho 2 pares e um sozinho. Então eu estou trabalhando os números pares e os números ímpares. Repare que no ímpar sempre um fica sozinho, sem formar par. Isso também é um trabalho muito interessante junto com a numeracia, ok? Agora, a numeracia, quando nós estamos trabalhando com as crianças, a numeracia, né, os números 0, 1, 2, a contagem, quando a criança está aprendendo a contar. E a partir dessa contagem, nós fazermos a soma. Veja, se eu tenho, por exemplo, eu tenho aqui 2 bolinhas representando o número 2. Quando eu coloquei, olha, 2 pares de quadradinhos, somando, juntando, eu tenho o número 4. Então é importante também nós usarmos os verbos, né? Somar, juntar, subtrair, retirar, introduzir, colocar. São palavrinhas que dão a ideia de soma, de subtração, trabalhar a multiplicação, a divisão dentro da numeracia. Então, quando nós estamos fazendo as atividades de numeracia, outra coisa importante são as escritas, né, dos numerais. Muitas crianças têm dificuldade em, por exemplo, fazer o 2, o 8, são os números, são os algarismos mais difíceis. Qual é a minha dica?
faz um número bem grande no chão, riscado com giz. Peça para a criança andar em cima do número, para ela sentir com o corpinho. Depois, dá um giz para ela riscar o chão, fazendo o mesmo movimento. Passar o dedinho em cima. Uma dica legal é nós termos os números feitos em lixa, para a criança fazer o movimento sentindo na pontinha do dedo o movimento do número. Isso é outra dica muito legal, tá? A numeracia, ela vai trazer para nós professores algumas dificuldades que as crianças apresentam. Dentro dessas dificuldades, nós podemos perceber uma descalculia. O professor, ele não é apto a dizer que uma criança tem descalculia, certo? O professor não é apto para isso. Mas o professor, ele é apto na observação. Então, a descalculia, a descalculia na criança, ela vai se manifestar como uma dificuldade para aprender a contar. Nós vamos perceber que tem criança que conta até o 5. Chega no 5, ela esquece o restante. Ou ela vai 0, 1, 2, aí ela esquece o 3, certo? É a dificuldade para aprender a contar. Então o professor, ele pode fazer este relato. A criança apresenta uma dificuldade para aprender a contar. Problemas associados à matemática, quando o professor percebe que a criança não consegue juntar, somar, dar a resposta da quantidade, subtrair, dar a resposta da subtração. A incapacidade de classificar, de medir, quando a gente percebe que a criança tem essa dificuldade de separar por tamanho, por cores, isso a gente chama de classificação. Problemas para reconhecer símbolos associados ao número. Então você diz o número, mostra o número e pergunta como é o nome deste número. E a criança não consegue dizer que ele é o 2, tá? Isso em qualquer algarismo, logicamente. Erros ortográficos, quando a criança já está escrevendo, ela confunde o 2 com 3. Você pede para ela, escreve 5, e ela tem dificuldade de escrever a palavra, de associar a palavra 5 ao símbolo 5. Além dos erros ortográficos, os símbolos incorretos, né? Você pede para ela escrever o 2 e ela faz o 4. Você pede para ela escrever o 9, ela faz o 3, ela faz o 6. Também inverter números durante a escrita, que é o que a gente chama do espelhamento. Existe uma fase que a criança espelha e depois de tanto nós trabalharmos a posição correta do número, do algarismo, ela então passa a não espelhar mais. Mas a criança, quando ela tem descalculia, ela vai estar sempre fazendo isso. Ela vai estar sempre espelhando o número. Ela, às vezes, ela acerta, às vezes ela erra, às vezes ela acerta, às vezes ela erra, certo? E os erros também com o som, os sons dos números. E a descalculia, ela é um transtorno, tá, gente? Ela não tem cura. Ela é um transtorno específico do desenvolvimento. Tem como base biológica, ela afeta profundamente o processo de aprendizagem na matemática e aritmética. Então vocês vão perceber que não é uma coisa simples. A criança, ela passa a apresentar dificuldade em somar,
em subtrair, ela soma com os dedinhos, ela subtrai utilizando os dedinhos, isso é constante, certo? Não é uma coisa temporária. Às vezes, quando a criança está aprendendo a somar, a subtrair, ela faz o uso dos dedinhos. Mas quando isso se torna uma coisa constante e ela não consegue desassociar o dedinho na hora de somar e subtrair, também faz parte do sintoma da descalculia, certo? Então é isso, gente. A descalculia ela não tem cura, mas ela tem um tratamento, né? E esse tratamento vai ajudar o indivíduo a encontrar estratégias para lidar com as dificuldades. Agora, gente, atenção, qual é a diferença da matemática para a aritmética? A aritmética, ela é uma palavra que vem do grego, que significa número, e ela é um ramo da matemática. A aritmética, ela lida com os números e com as operações, tá? Somar, subtrair, multiplicar, dividir. A matemática, ela já é a ciência que estuda os conceitos abstratos das operações, das formas. É uma área do desenvolvimento que envolve os estudos da aritmética, da álgebra, da geometria, da estatística, do cálculo, certo? Então, é isso aí, gente. Fica a minha dica. Lembrando que o professor, ele não é capacitado para dizer o meu aluno tem descalculia, certo? Ele não tem essa capacidade. Ele só tem a capacidade de relatar as dificuldades que a criança vem apresentando. Então é importante o professor saber o que é descalculia e quais são os sintomas para ele poder relatar e não nomear a situação, o problema em si, ok? Então fica aí a minha dica e estamos no final do ano, terminando mais um ano, 2020, passando para 2021. Desejo a todos um ano novo, cheio de esperança para dias melhores que sempre virão. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.